Antes de começarmos esta oração, tiremos um momento para ouvir a palavra de Deus e refletir. Às vezes, os inimigos em nossas vidas não se apresentam de forma óbvia. Eles podem vir disfarçados de um sorriso, de pensamentos persistentes ou até de escolhas diárias. Nossos maiores desafios podem ser invisíveis no início, mas têm o poder de abalar nossa fé e nos afastar de Deus se não estivermos vigilantes e fortalecidos em Sua palavra. Muitas vezes, esses inimigos são mais sutis. Podem assumir a forma de sentimentos de ansiedade, de opressão emocional ou de um espírito de desânimo. Até as doenças se levantam como inimigos, atacando nossa saúde e tentando nos fazer duvidar da bondade e do poder de Deus. Como filhos de Deus, precisamos reconhecer que essas batalhas não são apenas físicas, mas muitas vezes espirituais, exigindo nossa total dependência de Deus. A Bíblia também nos lembra que o mundo em que vivemos muitas vezes age como um adversário. Suas promessas vazias de prazer e satisfação podem nos desviar de nosso verdadeiro propósito e afastar nosso coração do Senhor. Como diz 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando permitimos que o mundo preencha nossa visão, nosso relacionamento com Cristo começa a enfraquecer. Porém, existe uma verdade poderosa. Os inimigos e as adversidades que enfrentamos revelam o que está dentro de nós. Quando somos pressionados pelas dificuldades, nossas reações mostram onde realmente está nossa fé. Se a palavra de Deus estiver profundamente enraizada em nosso coração, correremos a Ele em busca de refúgio e consolo. Mas se nossa vida espiritual for superficial, seremos abalados. Jesus enfatizou a importância de construir nossa vida em um alicerce sólido. Em Mateus 7:24-25, ele ensina que quem ouve e pratica suas palavras é como quem constrói sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Assim, quando enfrentarmos provações, estaremos firmes na rocha incomparável que é Cristo. Momentos de batalha são oportunidades de alicerçar sua vida em Deus. Que tal compartilhar nos comentários como Deus tem sustentado você nas dificuldades? Mais cedo ou mais tarde, todos enfrentaremos oposição. Não é uma questão de se, mas de quando. E mais importante, como reagiremos. Esse adversário pode ser visível, como uma pessoa ou uma situação, ou algo invisível, como medos internos ou batalhas espirituais. Algumas vezes, sentiremos a pressão de palavras ditas diretamente a nós, enquanto outras vezes, lidaremos com críticas feitas pelas nossas costas. Independentemente da forma, precisamos estar preparados para essas batalhas. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é apenas contra pessoas ou situações terrenas. Em Efésios 6:12, somos lembrados, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes, há forças invisíveis tentando nos fazer tropeçar, roubar nossa paz e nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. Davi enfrentou inimigos que queriam sua destruição, e em sua angústia, ele se voltou para Deus. No Salmo 35, podemos sentir o desespero e a urgência de suas palavras. Davi não fez uma oração casual ou indiferente. Em sua crise, ele clamou ao Senhor com sinceridade e intensidade. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. Assim como Davi, podemos trazer nossas batalhas ao Senhor com a mesma confiança. Quando você ora segundo a palavra de Deus, você não se baseia em emoções ou dúvidas, mas na verdade eterna das Escrituras. Orações como a do Salmo 35 não são apenas clamores de Davi. Elas podem ser suas também. Você pode pedir a Deus: toma teu escudo e armadura, levanta-te e vem ao meu socorro. Quando fazemos isso, estamos declarando que confiamos em Deus como nosso protetor e lutador. Lembre-se,
O Senhor não está distante. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração e luta em nossa defesa. Deus é um refúgio seguro, um escudo contra as investidas do inimigo. Como declara o Salmo 18:2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Nele encontramos força e paz, mesmo em meio às maiores batalhas. Pense numa dificuldade que enfrentou recentemente e de que forma Deus foi sua defesa. Compartilhe como ele tem sido refúgio em sua vida e edifique outros com seu testemunho. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele compreende as batalhas que enfrentamos, mesmo aquelas que não sabemos descrever. Muitas vezes, tentamos lutar com nossas próprias forças, mas há um momento em que somos chamados a entregar tudo a Ele. Em 2 Crônicas 20:15, o Senhor diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Essa mensagem nos lembra que não fomos criados para carregar todos os fardos sozinhos. O medo e a ansiedade tentam nos fazer acreditar que é nossa responsabilidade resolver tudo, mas Deus nos convida a confiar nele completamente. Quando nos encontramos em meio à oposição, precisamos dar um passo atrás e permitir que Deus lute por nós. Isaías 54:17 declara: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso não significa que armas não serão levantadas ou que problemas não surgirão, mas sim que nenhum plano do inimigo terá sucesso sobre os filhos de Deus. Lembre-se de que Jesus nos prometeu sua paz, uma paz que o mundo não compreende nem pode tirar. João 14:27. É essa paz que nos sustenta em meio às lutas. Quando o inimigo nos cerca, Cristo nos chama a descansar em sua promessa. O Senhor lutará por vocês, fiquem quietos. Êxodo 14:14. Ele nos convida a não reagir com desespero, mas a confiar que sua força está em ação, mesmo quando não vemos. A vitória não depende de nossa força, mas sim de nossa rendição a Deus. Quando entregamos nossas batalhas ao Senhor em oração, descansamos na certeza de que Ele é fiel. Cabe a nós aprender a esperar nele e entregar nossas preocupações, confiando que Ele sabe o que é melhor. Essa confiança é um ato de adoração, pois reconhecemos que Ele tem o controle de tudo. Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem impossíveis de superar. Mas lembre-se, não existe situação fora do alcance do poder de Deus. Jeremias 32:27 declara: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Nada é difícil demais para Ele. Com essa verdade em mente, permita que sua fé cresça, não no tamanho do seu desafio, mas no poder do seu Deus. Quais promessas de Deus sustentaram você em meio às dificuldades? Compartilhe nos comentários uma palavra que tenha fortalecido sua fé. Seu testemunho pode inspirar outros. Enfrentar uma batalha espiritual exige que nos revistamos da presença de Deus, pois suas promessas são nossa defesa. Efésios 6:10 e 11 nos exorta: Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais manter-vos firmes contra as ciladas do diabo. Esse texto nos lembra que não lutamos sozinhos, mas que há um recurso espiritual disponível para vencermos qualquer oposição. Davi compreendeu profundamente a importância de correr para Deus em tempos de angústia. No Salmo 18:2, ele declara com convicção: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Esse verso reflete a segurança de saber que nenhuma oposição, visível ou invisível, pode abalar aqueles que estão protegidos pelo cuidado do Senhor. Assim como Davi, também podemos encontrar força quando depositamos nossa confiança inabalável em Cristo. Muitas vezes, somos tentados a lutar as batalhas da vida baseados apenas na nossa capacidade. Mas o cristão é chamado a um nível mais profundo de entrega e confiança. Essa atitude nos permite sair do lugar de preocupação e entrar no descanso de Deus. Êxodo 14:14 nos encoraja: O Senhor lutará por vocês. Fiquem quietos. Esse é um chamado para abandonarmos o estresse e o medo.
confiando na promessa de que Deus cuida do seu povo. Além disso, entregar as lutas a Deus nos ensina o verdadeiro significado de adoração. Cada vez que você clama a Ele por socorro, está reafirmando que reconhece seu poder e soberania. Esse é um ato de fé e submissão que agrada ao Senhor. Quando os problemas parecem insuperáveis, lembre-se de que, como Jeremias 32:27 nos diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há algo difícil demais para mim? Mesmo em momentos de fraqueza, a graça de Deus se manifesta. Paulo testemunhou em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não importa o quão fraco você se sinta ou o tamanho da oposição à sua frente. É na fraqueza que o poder de Deus é revelado, e essa é uma razão para louvarmos a Ele, mesmo nas maiores dificuldades. Você tem confiado as batalhas difíceis ao Senhor? Compartilhe como Deus tem sustentado você ou reflita sobre o que significa descansar nele. Sua experiência pode ajudar a fortalecer outros. Deus não apenas nos chama para confiar nele, mas também nos lembra que ele é nosso refúgio em tempos de tribulação. O Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa verdade deve ser gravada em nosso coração, pois quando as tempestades da vida chegam, é a confiança nesse refúgio que nos mantém seguros e firmes. Nele, encontramos descanso e força, mesmo diante dos desafios que parecem maiores do que nós. Entregar nossas batalhas a Deus não significa ser passivo ou indiferente aos problemas que enfrentamos. Pelo contrário, significa confiar que Ele é quem guia cada passo e que, enquanto agimos com sabedoria e fé, Ele luta por nós. Essa dependência do Senhor exige não apenas entrega, mas também coragem para esperar e descansar em suas promessas. Isaías 40:31 nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uma das maiores tentações que enfrentamos nos tempos difíceis é tentar controlar tudo com nossas próprias mãos. No entanto, o Senhor nos convida a lançarmos sobre Ele todo o peso que carregamos. Como 1 Pedro 5:7 diz: Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa promessa não apenas nos consola, mas nos desafia a confiar plenamente no cuidado pessoal e amoroso de Deus por cada um de nós. Quando escolhemos adorar a Deus no meio das lutas, colocamos nossa fé em ação. Louvar em tempos de dificuldade demonstra que reconhecemos o poder e a soberania do Senhor. É por isso que a Bíblia nos encoraja a oferecer sacrifício de louvor. Hebreus 13:15. Mesmo quando nossos corações estão pesados, isso nos fortalece espiritualmente e nos lembra de que Deus permanece fiel, independentemente das circunstâncias. Lembre-se de que, não importa o quão forte pareça o ataque, em Cristo você é mais do que vencedor. Ele já garantiu a vitória em sua ressurreição. Romanos 8:37 declara: Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O preço já foi pago e, por meio de Jesus, temos a liberdade espiritual e a força necessária para enfrentar qualquer oposição que surgir em nossa caminhada. Como você tem experimentado o cuidado de Deus como seu refúgio e fortaleza? Compartilhe essa experiência que pode edificar outros e inspirar sua fé. Quando enfrentamos batalhas e nos sentimos cercados, é importante lembrar que Deus nunca nos abandona. Ele é o nosso escudo, o nosso defensor, aquele que luta por nós. Em 2 Crônicas 20:15 está escrito: Não tenham medo nem desanimem por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Essa promessa é tão atual hoje quanto foi no passado. Não precisamos lutar sozinhos, porque o Senhor está conosco em cada passo do caminho. Por mais intensas que sejam as batalhas, o inimigo não tem o poder de vencer quando nossa vida está escondida em Deus. Isaías 54:17 assegura: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso não significa que não enfrentaremos armas levantadas contra nós, mas que todas elas cairão diante da autoridade de Cristo.
Nossa confiança deve estar no poder inabalável dele, que sustenta e guarda os seus filhos. A oração é uma das armas mais poderosas que temos em meio às dificuldades. Davi, ao escrever o Salmo 35, nos mostra um exemplo claro de como clamar a Deus em tempos de tribulação. Ele diz: "Contende, Senhor, com os que contendem comigo, combate contra os que me combatem." Essa é uma oração de fé, um grito sincero de alguém que reconhece que a luta é espiritual e que a vitória vem somente pela intervenção de Deus. Quando abrimos nossos corações a Deus em oração, algo extraordinário acontece. A oração nos conecta à presença do Pai, libera nosso coração da angústia e nos ajuda a enxergar as situações pela perspectiva divina. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." A paz de Deus não é algo que o mundo possa oferecer, tampouco algo que depende das circunstâncias. É um descanso sobrenatural que vem quando reconhecemos que Ele está no controle de tudo, mesmo nas situações que parecem caóticas. Jesus nos lembra disso em João 16:33. "No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo." Em Cristo, também somos mais que vencedores. Você já experimentou a paz de Deus em meio a uma situação difícil? Compartilhe como a oração tem sido um pilar na sua jornada de fé. Ela pode edificar alguém que enfrenta uma luta hoje. Quando confiamos nossas batalhas ao Senhor, reconhecemos que Ele é poderoso para cuidar das áreas que estão além do nosso alcance. No entanto, essa confiança exige de nós uma decisão: escolher entregar e depender completamente do Senhor, em vez de carregar sozinhos os nossos fardos. Mateus 11, 28, 30 nos convida: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas." Esse descanso não é uma ausência de problemas, mas uma paz interior que ultrapassa o entendimento humano. Quando nos aproximamos de Cristo com humildade, reconhecendo que não podemos resolver tudo por conta própria, somos ensinados pelo Espírito Santo a confiar na bondade e na soberania de Deus. Essa entrega nos relembra que a verdadeira vitória está na dependência de Deus e não em nossas próprias forças. O processo de confiar em Deus também inclui aprender a liberar o controle. Muitas vezes queremos resolver tudo de imediato, mas Deus nos chama a esperar pacientemente por suas respostas. O Salmo 37:7 nos aconselha: "Descansa no Senhor e espera nele." Essa espera pode parecer desafiadora, mas é nela que Deus trabalha em áreas que não conseguimos ver. Ele nos fortalece enquanto aguardamos, renovando nossa esperança e firmando nossa fé. Além disso, enquanto esperamos, somos chamados a louvar. O louvor é uma forma poderosa de declarar que, mesmo antes da vitória, confiamos que Deus já está agindo. Como vimos na experiência de Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25 e 26, o louvor transforma ambientes e abre portas, tanto física quanto espiritualmente. Quando escolhemos adorar em meio às batalhas, declaramos que nossa fé é maior do que nossos medos. Quando enfrentamos momentos de pressão, é comum que nossos sentimentos tentem nos dominar. Mas Deus não nos chamou para viver conforme nossas emoções. Ele nos deu sua palavra como âncora e guia. Salmo 119, 105 declara: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Ao meditar nas Escrituras, encontramos força, direção e esperança para enfrentar qualquer luta. Como você tem encontrado descanso em Deus em meio às suas batalhas? Compartilhe como as Escrituras têm guiado sua vida. Suas palavras podem ser luz no caminho de alguém que precisa de direção hoje. Chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim do que Deus quer fazer em sua vida. Quando enfrentamos batalhas e provações, devemos sempre lembrar que elas não têm a palavra final sobre nós. Deus é quem define o nosso destino. Ele é o nosso escudo,
nossa fortaleza e aquele que nos capacita a continuar firmes, mesmo nas situações mais difíceis. Ele prometeu em sua palavra que nunca nos deixaria, nem nos abandonaria. Deuteronômio 31:8. E é por isso que podemos descansar na certeza de que sua presença está conosco. Lembre-se de que enquanto o mundo tenta nos derrubar, o Senhor nos levanta. Não há arma forjada contra nós que possa prosperar. Isaías 54:17. E nenhuma tempestade pode derrotar aqueles que estão alicerçados na rocha que é Cristo. Ele nos capacita a caminhar com confiança e sopra o seu Espírito em nós para que possamos enfrentar cada dia com coragem, sabendo que pertencemos a um Deus que luta por nós. Hoje quero encorajar você a refletir sobre como tem enfrentado suas batalhas. Será que você tem confiado plenamente no Senhor? Será que tem descansado em suas promessas? Ou ainda está tentando carregar sozinho o peso das lutas? Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Não desista. Todo o processo tem um propósito, e sua vitória é certa quando sua confiança está no Senhor. Antes de encerrar, quero pedir que, se esta mensagem tocou o seu coração, faça com que ela alcance outras vidas também. Curta este conteúdo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esta palavra com alguém que você sabe que precisa ouvir. Juntos podemos espalhar esperança, fé e a verdade de Deus para mais pessoas. Deixe seu amém nos comentários como sinal de fé e conte-nos como esta mensagem falou ao seu coração. Caso precise de oração, compartilhe nos comentários, pois estaremos orando por você. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e de seus familiares. Até a próxima, e que a paz de Cristo seja com você.